Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Meu nome é Gabriela e hoje falaremos sobre cenário econômico e a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa Prev. Aqui comigo está o nosso diretor administrativo financeiro, Wellington Pinto. Seja muito bem-vindo. Oi, Gabi. Olá a todos. Bom, Wellington, para a gente começar, vamos falar sobre o cenário internacional. Quais foram os destaques nesse mês? E aí, começando pelos Estados Unidos, né, o maior mercado internacional, por lá o governo propôs um pacote fiscal expansionista, né, isso deve gerar um crescimento lá em torno de 1% em 2026. Do lado da política monetária, o principal banco central dos Estados Unidos também, o Fed, manteve ali os juros nos patamares anteriores, então não mexeu nos juros. Na Europa, a inflação permaneceu baixa, né, em torno de 2,2%. O BCE, que é o Banco Central Europeu, tem sinalizado de flexibilizar ainda mais a taxa de juros por lá. E aí, para finalizar, a gente sempre fala de Estados Unidos, China e Europa. Na China, a China vem sofrendo uma desaceleração econômica por conta do mercado imobiliário, né, e por conta das tensões ali das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Eles têm mantido ali a indústria ativa, isso tem ajudado na inflação, mas tem uma desaceleração econômica por parte da China. Certo, Wellington. E vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Quais foram os destaques em maio? Legal. Em maio, aí eu já trago aqui o PIB, né? O Brasil cresceu 1,4%, né? O Brasil vem crescendo muito. O destaque do crescimento, e aí abrindo os setores, foi o agro ajudou bastante esse crescimento brasileiro. Do lado da inflação, a inflação permanece alta, nos últimos 12 meses está ali na casa de 5,32% de inflação, isso acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que é 4,5%. Mas tem uma expectativa boa, que é a desaceleração da inflação. Então o mercado já vê essa inflação desacelerando, que pode chegar a 4,5% no ano que vem, né? Mas isso de forma gradual. Do lado da política monetária, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele aumentou os juros, estava em 14,25%, hoje está em 14,75%, ali no mês de maio, justamente para atuar nessa redução da inflação. Com relação ao mercado, assim, o que teve no mês de maio, né? A Bolsa bateu pela primeira vez 140 mil pontos, chegou ali um pouco acima de 140 mil pontos, muito beneficiado por fluxo de estrangeiro, né? Só no mês de maio o mercado publicou que só de fluxo estrangeiro foi 12 bilhões que entraram na Bolsa, e isso impulsionou a Bolsa. A Bolsa rendeu ali 1,45 no mês. Do lado do fiscal, o governo está patinando. No mês de maio eles anunciaram aquela medida do IOF, não caiu bem no mercado, aumento de até 3,5% ali para alguns setores, né, em relação ao IOF. Isso tem caído muito mal ali e na parte fiscal do governo, tá? Então, de forma geral, foi isso. Assim, falando de bolsa americana, voltando lá no mercado financeiro, né? A bolsa no mês de maio, a bolsa americana performou muito bem por conta dessa questão das tarifas, de ter tido uma pausa ali nessa briga tarifária, mas ainda permanece alta. E do lado da bolsa brasileira, os ativos brasileiros também foram beneficiados no mês de maio, tá? Entendi, Wellington. Agora vamos falar sobre os resultados dos investimentos da Energisa Prev. Você poderia falar como foi a performance dos planos? Sim. Então a gente também foi beneficiado, né, com esse mês de maio bom, tanto do lado internacional, porque a gente tem uma posição pequena lá, quanto do lado aqui do mercado local. Então a bolsa rendeu 1,45%. Aí eu vou falar o nosso perfil que tem maior posição em bolsa. O perfil moderado, ele rendeu 1,29 Muito bom. no mês de maio.
O conservador ele já não tem posição de risco de bolsa e outros ativos, rendeu 1,04. O Sudeste também carrega um pouco mais de bolsa, rendeu 1,30. De forma geral, os planos renderam bem no mês de maio. Todos os planos no mês de maio bateram a sua meta, né? As metas atuariais, os índices de referência ali para os CDs. E no ano vem performando muito bem. O perfil moderado, por exemplo, está em 5,39 a rentabilidade no ano. O Sudeste 5,06. Então, a maioria dos planos no ano vem batendo suas metas, vem superando ali as metas atuariais e os índices de referência. Muito bom. Vamos fechar então o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber quais pontos deveriam ser acompanhados aí nos próximos meses em relação ao mercado. O que entrou agora no radar do mercado e a gente tem que ficar atento é essa guerra entre Israel e Irã, né? Quais serão os impactos, se vai ter desdobramento para outros países. Então ela ainda não impactou ainda no mês de junho, ou somente o mercado brasileiro, não teve impacto ainda no mercado financeiro. A gente está aqui no dia 18, né? Está acompanhando ainda, né? Estamos acompanhando. A gente tem que acompanhar também as decisões dos bancos centrais, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. A gente vem falando isso. Brasil não tem expectativa de corte, mas já tem um ciclo de alta terminal, né? Estados Unidos, pode ser que até o final do ano o mercado acredita que pode ter um corte de juros, e isso deve impactar nos outros países, mas de forma boa, né, se tivesse corte de juros. Com relação ao Brasil, ainda é importante a gente acompanhar como que o governo vai lidar com a questão fiscal, né? Essa questão vem batendo, né? Então essa é super importante aqui para as carteiras, para os planos, principalmente para quem está alocado em títulos públicos, como os nossos planos. Mas, de forma geral, a gente acredita que as nossas carteiras, por mais que tenha turbulência, a gente vai passar com mais tranquilidade daqui para frente. Estão bem posicionadas, né? Sim. Tá ótimo, Wellington. Muito obrigada pela participação. E, pessoal, gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui e não deixe de se inscrever no canal. Acesse também o nosso site www.energisaprev.com.br e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até logo! Tchau!